Nosso planeta é responsável por abrigar uma infinidade de formas de vida, cada uma com suas peculiaridades. Cada uma delas vive em seu habitat, que possuem características favoráveis aos mesmos. Mas nem sempre foi assim. As primeiras formas de vida na Terra existiram por volta de 3,5 bilhões de anos, mesmo sabendo que o nosso planeta possui cerca de 4,54 bilhões de anos. Conseguimos concluir que, durante um período da Terra, antes das formas de vida existirem, mesmo que a mais simples, as condições não eram boas o suficiente para hospedá-las. Para que isso fosse possível, existem 6 pilares principais que fizeram com que a vida se formasse no planeta, e entre eles estão a água, o sol, a atmosfera e a estabilidade geológica, os elementos químicos e a falta de eventos climáticos extremos do planeta. Desde os primórdios da história da Terra, esses dois componentes desempenharam papéis fundamentais na sustentação e evolução da vida em nosso planeta. Começamos pelo Sol, nossa estrela-mãe. O Sol é muito mais do que apenas uma esfera de fogo no céu. É a fonte da energia que impulsiona todos os processos vitais em nosso planeta. A luz e o calor do Sol alimentam a fotossíntese nas plantas, gerando o oxigênio que respiramos e fornecendo energia para toda a cadeia alimentar. A distância da Terra ao Sol é crucial para manter a água em estado líquido, essencial para a vida como conhecemos. Esta é uma das ideias fundamentais na teoria da zona habitável, também conhecida como a zona de Goldilocks. Segundo essa teoria, a distância moderada da Terra ao Sol é ideal para a existência de água líquida, já que temperaturas extremas seriam inadequadas para a estabilidade desse componente fundamental para a vida. E falando em água, este é outro elemento essencial para a vida na Terra. A água é verdadeiramente o solvente universal, permitindo reações bioquímicas vitais para todos os seres vivos. Sua capacidade única de dissolver uma ampla variedade de substâncias orgânicas e inorgânicas é fundamental para processos como digestão, transporte de nutrientes e regulação térmica em organismos vivos. Mas como a água chegou à Terra? Acredita-se que moléculas de água tenham sido trazidas por cometas e asteroides durante os estágios iniciais da formação do nosso sistema solar. Esses impactos cósmicos forneceram não apenas água, mas também moléculas orgânicas essenciais para o surgimento da vida. Olhando para a história geológica da Terra, vemos evidências de como a água moldou nosso planeta ao longo dos tempos. Cânions escavados por rios, rochas sedimentares formadas em oceanos antigos e vestígios de vidas fossilizadas em antigos leitos marinhos são testemunhas da profunda influência da água em nosso mundo. Portanto, ao olhar para o céu e contemplar a beleza do sol, e ao observar os rios fluindo e os oceanos ondulados, somos lembrados da íntima conexão entre esses dois elementos vitais para a vida na Terra. Juntos, o sol e a água sustentam toda a teia da vida em nosso planeta, mostrando-nos a importância de proteger e preservar esses preciosos recursos para as gerações futuras. Que possamos continuar a apreciar e cuidar do nosso sol e da nossa água, pois são eles que tornam possível a maravilha da vida em nosso belo planeta Terra. A vida como conhecemos teria muitas dificuldades de coexistir com um ambiente de características climáticas extremas. Um desses cenários é de uma era glacial e outra possível é de ondas de calor extremas. Era glacial corresponde a um longo período de tempo geológico em que grande parte do planeta, ao adquirir temperaturas muito baixas, fica coberto de gelo e neve, afirma o professor Jurandir Ross, chefe do Departamento de Geografia da USP. Esse período pode durar milhares de anos. Suas características são de um deserto gelado, ou seja, tem um ar seco em razão à baixíssima umidade relativa do ar, e um ambiente extremo, assim como a Antártida e o Ártico. Antigamente se pensava que a justificativa para isso ocorrer era de um baixo índice de irradiação solar no hemisfério norte, e pela falta de eventos como o efeito estufa. Em um ambiente como esse, atividades como a agricultura e a confecção de artigos como ferramentas seria dificultada, o que não só atrasaria a evolução humana, como poderia extingui-la. As ondas de calor de extremas intensidades são capazes de gerar grandes malefícios à vida.
não só dos humanos e não só dos animais. A fauna, assim como a flora do nosso planeta, em sua grande parte, poderia ser extinta. Isso porque são poucos os seres resistentes o suficiente para aguentar tais temperaturas. O surgimento da vida na Terra só foi uma realidade por conta da estabilidade térmica. Nós não sofremos com esse surgimento de ondas de calor anormais. Agora imagina se elas fossem constantes e extremas, em um sentido quantitativo. A superfície do planeta está coberta por uma espessa camada de blocos rochosos, situados na crosta terrestre sobre o manto. Entre os dois estão as placas tectônicas. São identificadas um total de 14 placas maiores e outras 38 menores, sendo as placas mais famosas a Sul-Americana, Nazca, Pacífica e Euroásia. Quando falarmos de atividades tectônicas, não podemos esquecer o Anel de Fogo do Pacífico, uma das áreas mais instáveis do planeta, por ser rodeado por placas tectônicas. Existem 3 tipos de placas, entre elas a placa oceânica, que são mais finas e ficam abaixo da superfície oceânica, a placa continental, que são mais grossas e ficam abaixo da superfície continental, e as placas oceânicas e continentais, que se estendem no território do oceano e no continente. As placas também possuem 3 tipos de movimentos, tais que ocorrem em seus limites. Elas são as divergentes, onde as placas se separam indo para sentidos opostos, sem haver contato. Esse movimento é responsável pela formação de fendas, locais onde poderiam ser formadas placas mais profundas. Além dessas, temos as convergentes, as placas sendo obrigatoriamente uma mais sólida que a outra. Elas se colidem, e a placa mais resistente será sobreposta em relação à outra, que descerá em direção ao manto e será absorvida e transformada em magma novamente, ou ela dobrará e formará um novo relevo. Por último, as transformantes. Elas se arrastam uma com a outra, verticalmente, sendo mais comum do que horizontalmente, gerando falhas, como a de San Andreas, e eventos como terremotos e maremotos. Tais movimentos são ocasionados pelo processo de convecção do magma. O calor faz o material se movimentar e fazer uma pressão sobre a placa, que age de baixo para cima, movimentando-as. De acordo com William Keenan Jr., professor de geofísica, embora as placas tectônicas sejam um fator-chave para sustentar a vida na Terra, não é um requisito para a vida se originar em um planeta semelhante a ela. Foi indicado que as placas possuem a função de permitir que o calor interior da Terra escape para a superfície. No final da pesquisa, foi concluído que sem elas, a nossa superfície seria parecida com a de Vênus. No passado, a atmosfera primitiva da Terra não era muito parecida com a atmosfera dos dias atuais. Ela não possuía alguns dos gases importantes para a existência da vida, como o oxigênio. A composição dela se baseava em metano, gás carbônico, nitrogênio, amônia e outros gases venenosos. A atmosfera tinha altas temperaturas, já que usava o Sol como principal fonte de energia. Com índices elevados de radiação solar e atividades vulcânicas, ela apenas possuía água a vapor, que por conta das altas temperaturas não liquidificava. Naturalmente, com o tempo, foram se formando as moléculas orgânicas simples. Alguns elementos químicos são de grande importância no dia a dia. A ausência ou deficiência deles pode causar uma carência nutricional no ser humano, que está relacionado ao desenvolvimento funcional, já que participam de vários processos metabólicos. Os outros gases, por exemplo, são necessários para literalmente vivermos, como o oxigênio, que permite a produção de energia pelas células e remove o dióxido de carbono do sangue. De acordo com teorias, alguns elementos químicos que sofreram reações na atmosfera primitiva formaram estruturas, que ainda não podiam ser chamadas de seres, mas tinham características semelhantes à de um aminoácido, tais que foram chamados de coacervados. Eles são aglomerados de moléculas que supostamente deram origem às primeiras formas de vida. Eles fornecem um ambiente para reações químicas complexas acontecerem. E com essas reações é possível criar a vida. A hipótese da evolução gradual dos sistemas químicos, ou hipótese da evolução química, feita por Oparin e Aldane, sugere que a vida surgiu gradualmente a partir de moléculas inorgânicas, como os aminoácidos, se formando primeiro e então se combinando para a formação de substâncias orgânicas. Eles foram os primeiros a hipotetizar isso, mas não provaram a teoria. A confirmação veio através do experimento feito por Miller e Urey. Eles simulam o teórico ambiente da atmosfera primitiva e conseguiram produzir compostos orgânicos com isso.
E se esses fatores que providenciam a vida na Terra entrassem em declínio? O que aconteceria com a vida na Terra? Foram escolhidos 2 testes desses fatores para ter um aprofundamento maior a partir dessas perguntas: a atmosfera terrestre e a água. O declínio da atmosfera terrestre acarretaria em grandes problemas para a humanidade e para todos os seres vivos vigentes no momento. Se a camada de ozônio fosse destruída, permitiria que um número extremamente elevado de radiação ultravioleta atingisse a superfície da Terra, aumentando consideravelmente os casos de câncer de pele e causando danos aos organismos marinhos. Mas se a atmosfera terrestre inteira fosse destruída, não iria sobrar vida alguma no planeta Terra, já que a atmosfera age como um regulador da temperatura terrestre, prendendo parte do calor recebido pelo Sol, fazendo com que as temperaturas fiquem agradáveis. Sem essa regulação, as temperaturas na Terra iriam ser muito variáveis, tendo uma amplitude térmica enorme, variando de temperaturas extremamente negativas à noite para temperaturas que beiram os 500 graus Celsius de dia. E com essa temperatura diferente, nenhum ser vivo iria conseguir prosperar e seria o fim da vida. Já o declínio da água no planeta Terra faria com que muitos problemas venham a acontecer. O primeiro grande impacto seria o fim da vida marinha, que sem o recurso mais importante para a sua vida, acabaria se extinguindo. Além disso, a escassez de água teria implicações diretas na sociedade humana, desencadeando crises humanitárias em escala global. A falta de água potável levaria a surtos de desnutrição, migrações de massa de comunidades que não conseguem sustentar suas necessidades básicas, além de guerras em busca dos recursos restantes. A ausência de água nos oceanos resultaria em um rápido aumento da temperatura global. A água, ao evaporar, absorve calor da superfície, resfriando a atmosfera. Sem esse mecanismo de resfriamento, as temperaturas subiriam rapidamente, criando condições adversas para a vida como a conhecemos. Logo após um tempo, a humanidade e 99,9% da vida na Terra desapareceria completamente. Dessa maneira, é importante observar a importância desses fatores para o surgimento da vida na Terra e a manutenção delas nos dias de hoje. Também vendo que se não fizermos medidas para a preservação desses elementos, a vida na Terra está ameaçada de acabar. Portanto, é importante tomar cuidado com isso.